Então sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nessa semana eu quero dar não propriamente aprofundar, mas eu quero de alguma forma expor um pouco mais e também com isso já meio que encerrando. Na verdade ainda vou falar do Conte, mas o Conte é mais para a gente dar uma elucidada ou uma exemplificada do que propriamente para a gente aprofundar o tema. Mas a gente vai continuar e praticamente com isso encerrar lá a diferença entre filosofia e ciência. Na verdade, vai ficar como vídeos para essa semana. Esse, que eu estou começando a gravar agora, e o vídeo que eu gravei para o pessoal do primeiro ano, no bimestre passado, que traz a diferença dos métodos científicos, dos métodos da ciência e da filosofia. O método indutivo, que é o próprio da ciência, o método dedutivo, que é próprio da filosofia. Que assim, mais uma vez eu falo, é matéria do primeiro ano. Eu trabalhei isso com quem foi meu aluno no primeiro ano. Não sei se vocês vão lembrar, obviamente, já passou 2 anos e pouco. Por isso eu vou colocar. Então vai ficar a indicação aqui, como de costume. Vocês vão assistir esse vídeo e esse vídeo aqui que vocês estão assistindo agora. São esses dois vídeos. Bom, eu vou explanar um pouco mais essa diferença entre filosofia e ciência, pensando muito mais nessa ideia de que a filosofia ela trabalha com um método reflexivo e a ciência trabalha com um método descritivo. E assim, não vai ser um vídeo muito longo, porque não tem muito o que também ficar falando sobre isso, E também não vou colocar nenhum slide e tal, porque, enfim, É aquilo. Existe uma tensão entre filosofia e ciência, porque a filosofia ela trabalha com a razão, com o que a gente pode pensar, com o que a gente pode especular, enquanto a ciência trabalha com a experimentação. Todo cientista ele vai trabalhar com aquilo que é experienciável. Então isso vocês vão ver no vídeo aí que está indicado. A ciência, a base dela é a experiência. Então eu vou lá, eu sou um cientista, um químico, um físico, um biólogo, sei lá. Eu vou fazer experiências, eu vou perceber que o meu fenômeno é de uma determinada forma, e a partir daí, a partir de um número X de experiências, eu percebo que aquilo ali faz sentido ou não faz sentido. Vamos pensar, por exemplo, a gente está vivendo essa situação da pandemia, é sempre bom trazer para exemplificar. Estamos aí no desenvolvimento da vacina. A vacina, basicamente, o que ela é? É você pegar alguma coisa que o corpo identifique como o vírus, o corpo produza anticorpo para que o vírus, uma vez que tente atacar o teu corpo, o corpo já está armado para se defender. Basicamente é essa a ideia da vacina. Às vezes se pega um vírus enfraquecido, às vezes se pega um pedaço do vírus, às vezes se pega alguma coisa que simula o vírus, basicamente é. E aí os testes, o que você tem? Você vai fazendo testes, você vai colocando, você vai submetendo várias vezes aquela situação à experiência e percebendo se dá certo ou se dá errado. Se eu faço uma vacina, pensando no corona, se eu criei uma vacina que, sei lá, foram aplicada em 100 pessoas, sei lá, 10 se curaram, 10 conseguiram ter a resistência, as outras 90 não conseguiram desenvolver o anticorpo, a vacina não valeu de nada. A pesquisa não está certa. Claro que ela pode não estar totalmente errada, porque as 10 se curaram, então, na verdade, a vacina não cura, A vacina ela cria anticorpo, ela previne, mas a vacina em si não funcionou, Pelo menos não como se esperava. Talvez a partir dali vai ser aprofundar os estudos e tal. Bom, a ciência é isso. A filosofia não, ela não trabalha com experimentação. A filosofia ela trabalha com reflexão. E geralmente, quando eu filosofo sobre alguma coisa, eu vou falar de coisas que eu não posso lá experimentar muito, experimentar nesse sentido da ciência. A filosofia ela está no campo daquilo que muitas vezes a ciência não consegue medir. Vou pegar um exemplo que eu acho que ajuda a gente também a entender essas diferenças entre uma e outra. Lá no bimestre passado, quando a gente estava falando da diferença entre filosofia e religião, quando eu estava falando do pensamento do Kant, a crítica que ele faz aos argumentos,
né? Eu acho que ajuda bastante a gente entender quando a gente pega o segundo argumento lá, a prova cosmológica. Então, retomando, o que era a prova cosmológica? É a prova que diz que a gente percebe que tudo precisa de uma causa. Então eu existo, eu sei que eu tenho uma causa, que são meus pais têm a causa deles, que são meus avós, e assim vai. Todos nós temos uma causa para a gente existir. Então, a partir do momento que tudo tem que ter uma causa, a gente pensa, a mente deduz que exista uma primeira causa, a causa encausada. Isso não está no campo da experiência, está no campo da reflexão. É o que o Kant fala. Não é que a prova cosmológica ela está errada, no sentido de que a mente está viajando. Pode ser realmente que, aí a gente volta lá a fazer a relação com a filosofia e a religião, pode ser realmente que exista um primeiro ser que é a causa de tudo, que dá origem a todas as outras coisas. O problema é que isso não está no campo da experiência. E exatamente por não estar no campo da experiência, é que eu não tenho certeza que isso existe. Por isso que eu posso pensar, mas eu não posso conhecer. Essa é a diferença entre fenômeno e númeno, que eu falava bastante lá no vídeo anterior e já falei em outros momentos. Fenômeno é aquilo que eu posso experienciar. Númeno, aquilo que eu posso pensar mesmo que não esteja na minha experiência, mesmo que não esteja no meu campo de experiência. Isso é importante para a gente entender. Então existe essa tensão entre filosofia e ciência. Eu tenho, né, uma certa tendência, por ser filósofo ou professor de filosofia, a ver com problemas essa superelevação que se tem da ciência. Porque a ciência ela se impôs como a área do conhecimento mais perfeita, principalmente nos últimos 200, 300 anos. Até porque ela deu realmente respostas, isso a gente tem que reconhecer, que outras áreas do conhecimento, inclusive a própria filosofia, não deu. É o que eu vou falar no vídeo da semana que vem, quando eu for falar do Comte. O Comte é o pai do positivismo, é um pensador francês, pai do positivismo. O positivismo ele divide basicamente a história da humanidade em 3 fases. A fase teológica, que estaria muito relacionada lá ao mítico, às explicações religiosas. A fase metafísica, que é a fase filosófica, né, quando a filosofia se impôs como explicação do mundo. E a fase positiva, que é a fase da ciência, das ciências experimentais, que começa ali entre século XVII, século XVIII e vem até os dias atuais. A ciência é fato, ela deu respostas que a humanidade não tinha. E outra, se hoje a gente tem todo o avanço tecnológico, cura para doenças e tudo mais, é graças à ciência. E se a humanidade realmente conseguir descobrir uma vacina para o corona daqui a 6 meses, aí, que são as previsões mais... que seja daqui a um ano, né? É impensável que há 300 anos, há 400 anos, se conseguisse descobrir uma cura ou uma prevenção para uma doença, ainda mais uma doença que tem um impacto tão forte, em um período tão curto. Mesmo que a gente ainda não tenha cura, a gente poder. O fato da cura estar muito próximo, ou da prevenção estar muito próxima, é algo muito. Mostra o poderio da ciência. Não tem como negar que a ciência tem um poder muito grande. Agora, qual que é o problema? É que a ciência ela se vende, né, ou ela foi vendida como a área mais acabada, ou a forma de conhecimento mais acabada, mais perfeita que a própria religião, mais perfeita do que a filosofia. Exatamente porque ela trouxe resultados que nem a filosofia nem a religião conseguiram trazer. Só que o problema, não dá para achar que a ciência é tão maravilhosa assim. Em que sentido? A gente pode usar muito bem a ciência para manipular dados. Quando, por exemplo, eu quero provar de que o aquecimento global é uma farsa, e aí eu vou lá e faço um experimento numa região que, é mais fria, ou eu altero os termômetros, ou seja lá o que for, a ciência ela não é tão neutra como muitas vezes você quer colocar. E aqui eu não estou querendo dizer que a ciência volto a dizer, não é que a ciência é descartável, pelo contrário. O problema é que a ciência também é incompleta. Né? Só que assim, né, e aí eu tenho uma certa tendência a puxar a sardinha para o meu lado, para a filosofia. Né? Mas não dá para negar que a ciência tem resposta. Só que eu acho que hoje a gente vive uma situação que é muito complicado querer criticar a ciência. Exatamente porque a gente tem um discurso
que é muito anticientificista, que está ganhando força. Né? Eu tive a oportunidade de discutir isso principalmente com o terceiro B no começo do ano. Quando a gente tem gente dizendo que existe, que o formato da Terra é plano, sendo que tem toda a gente tem foto, tem não sei o quê, mostrando que o planeta Terra é circular, é esférico, porque de alguma forma a defesa da Terra plana vai de acordo com uma interpretação que se tem do Antigo Testamento, e lá do que se entendia no mundo antigo, isso é um problema muito sério. Nós não estamos falando aqui do, por exemplo, uma discussão, sei lá, discussão da bioética, que eu acho que é uma discussão que dá pano para manga. Se é ético clonar um ser humano ou não. E aí, de repente, a religião pode ter uma fala sobre isso ou a própria filosofia tem uma fala sobre isso, que vai questionar a ciência, porque assim, a gente tem a possibilidade, mas ao mesmo tempo é certo fazer isso, e aí de repente a religião vai se colocar, e aí, de repente, sei lá, eu sou cientista, eu não vou concordar com o que a religião fala, mas eu acho que assim, é um debate que vale a pena. Que vale a pena a gente colocar um religioso, um filósofo, um cientista para discutir sobre a questão da clonagem. Né? Eu acho que vale a pena, e aí cada um vai abordar dentro de um ponto de vista e tal. Isso, eu acho que esse é um momento em que você tem visões de mundo, você parte de certos pontos para se discutir. E aí, acho que vai muito de cada um, obviamente, mas é um ponto que eu não vejo problema de repente, a religião dar o seu ponto de vista, a filosofia dar o seu ponto de vista. Até se a gente pega um ponto mais polêmico até do que a própria clonagem, a questão do aborto, que é um ponto que é extremamente polêmico. Porque de um lado você tem o direito de escolha da mulher. Né? A mulher tem ter o direito de escolha se quer continuar ou não com uma gravidez que ela não deseja. Por outro lado, a discussão de onde começa a vida. É na concepção, é no nascimento, enfim. É toda essa discussão que o religioso vai ter um ponto de vista, o cientista, o médico que de repente defende o aborto vai ter outro, um filósofo vai ter outro, e aí a gente tem vários. Isso é uma discussão que é interessante. E eu posso até não concordar com esse ou com aquele, mas é uma discussão que é válida. Agora, quando você entra no negacionismo, né, seja uma corrente filosófica, ou seja, até uma corrente filosófica, eu falei 2 vezes filosófica, uma corrente religiosa, ou até mesmo uma corrente filosófica, que seja mais conservadora, ou sei lá o que, quer se colocar contra o que a ciência está dizendo, porque simplesmente não aceita as evidências científicas, como a ideia da Terra plana, isso é um problema muito sério. Volto a dizer, uma coisa é a gente colocar áreas diferentes do conhecimento para debater e tentar chegar num acordo. Ou tentar chegar numa opinião que seja mais aceitável, todos os pontos de vista. Outra coisa é eu simplesmente falar, não, eu não aceito que a ciência está falando, mesmo que ela me prove, falar, não, é tudo falso, a NASA inventou, é uma grande conspiração, eu não sei a troco do que os terraplanistas dizem que a NASA inventou que a Terra é circular, né, ou esférica, que é o mais correto, mas enfim. Assim como quando a gente vê agora, eu acho que pegando um caso mais extremo, quando a gente pega, que é a mesma discussão que eu fiz com o pessoal do segundo ano na semana passada, o mesmo ponto que eu coloquei para o pessoal do segundo ano no vídeo da semana passada. Quando você tem uma parte da sociedade defendendo o uso de um medicamento que grande parte dos cientistas estão dizendo que não funciona, como é o caso da hidroxicloroquina, mas porque tem alguém que politicamente resolveu defender esse assunto, porque sabe-se lá quais são os interesses, disse aí até que se comprou grandes quantidades desse remédio, isso é um problema muito sério, porque você está negando a ciência em nome de um ponto de vista. A gente volta num problema que eu já trabalhei com vocês quando eu trabalhei Platão no comecinho do bimestre, a diferença entre doxa e episteme. A ciência é episteme, né? A ciência é o conhecimento, é aquela que traz
as provas, as argumentações. E principalmente na biologia, quem é mais indicado para falar é a ciência. Vou colocar a mesma questão que eu coloquei, né, que eu imaginei que alguém poderia me colocar no vídeo que eu gravei para o pessoal do segundo ano. Mas não poderiam os laboratórios como um todo estarem mentindo, porque, sei lá, tal, com isso podem ganhar com outro remédio que lancem, com a vacina, ou seja lá o que for. Poderia. Eu acho que como filósofo a gente tem todo o direito, ou como ter um espírito filosófico, tem todo o direito de questionar. Mas é exatamente porque eu não tenho certeza, né, partindo do meu ponto de vista hoje, eu não fiz testes com a hidroxicloroquina, eu pessoalmente não fiz testes com a hidroxicloroquina para dizer se ela funciona ou não funciona. Então eu tenho que me apoiar no que estão dizendo, nas autoridades. Autoridades aqui não estou falando de autoridade política, estou falando de autoridades dos estudiosos da área. Mas, no limite, que vamos lá, que todos os laboratórios, ou que a grande parte dos laboratórios estudiosos estejam dizendo mentira e os defensores da hidroxicloroquina estão com a razão. Dentro dessa situação, que eu não tenho certeza nem se ele funciona, nem se ele não funciona, eu não vou tomar um remédio que eu não tenho certeza se funciona. E que pode me trazer até mesmo contraindicações negativas para mim. Contraindicação já é negativa. Contraindicações para mim. Então, ou seja, a gente precisa sempre pensar, né, no que é mais aceitável. E tentar pesar as questões, né? Colocar as questões. É o que eu volto a dizer. Eu acho que nenhuma área do conhecimento ela é absoluta, nem mesmo a filosofia. Né? Eu brincava lá que eu puxo uma certa sardinha para ela. A filosofia, eu acho que eu falava isso no vídeo da semana passada, ela tem uma abordagem mais complexa, né? Porque, enfim, ela questiona, tal, ela reflete, mas ela não é completa. Óbvio que ela não é completa. Exatamente porque ela não consegue apresentar resultados sobre algumas coisas. Mas nem a ciência é completa, nem a filosofia é completa e nem a religião. E nem qualquer outra forma de se interpretar a realidade. E aí o que a gente pode pensar? Né? Que talvez a completude das coisas seja no diálogo, uma com a outra. Porque a gente pode discutir e pensar o que é melhor. Né? Analisar todas as questões que estão por trás. Exatamente por isso talvez nada deva ser descartado do debate. Tentar analisar sob todos os pontos de vista. Para poder chegar numa opinião mais. Na verdade, não uma opinião, mas uma decisão mais concreta, numa decisão mais acertada. Sem paixões. Sem se deixar levar só por paixões. Mas tentar buscar aquilo que é mais correto. Aqui eu estou falando de ciência, né? Não estou falando de política, né? Embora política, a gente tem uma ciência política, mas quando a gente fala que ciência, a gente está falando de ciências experimentais. Mas mesmo na política daria para fazer um pouco essa abordagem. Mas o que eu quero que fique claro é que assim, esse vídeo ele tem um pouco esse caráter, não é só de opor ciência e religião, ciência e filosofia, porque isso já vai estar lá no vídeo que eu indiquei no começo, dos métodos. Mas ele é um complemento e uma reflexão, né? É o refletir em cima da ciência. Porque a ciência ela tem suas limitações, mas reconhecer que a ciência tem suas limitações não significa negá-la. Eu acho que é isso que precisa ficar claro, que precisa ficar presente no vídeo de hoje. Eu não vou negar a ciência. Falar, não, a ciência é farsa, os cientistas... Pelo contrário, a gente precisa no Brasil que a ciência se torne cada vez mais presente na vida da população. Mas também reconhecer que a ciência não tem respostas absolutas. Enfim, falei demais, falei bastante coisa. Acho que espero ter me tornado claro com tudo que eu disse, né, com essas tensões. E a gente volta a conversar. Tem aí uma videoconferência marcada para a gente amanhã, né, na quinta-feira. Então eu gostaria de ouvir vocês falarem um pouco sobre isso. Não é para a gente conversar exatamente sobre isso, é mais para tentar motivá-los para esse terceiro bimestre, os que participarem, mas também gostaria de ouvir um pouco de vocês sobre esse assunto. Com isso eu encerro esse vídeo. Como eu disse, a gente vai ainda trabalhar um pouco, eu quero falar do positivismo, né, da questão do Comte, vou deixar para a semana que vem,
e também na semana que vem falar sobre dialética, já introduzindo a questão da liberdade, que é o assunto que a gente vai trabalhar na segunda parte do bimestre. Então, com isso, eu encerro.